vamos chamar os professores que farão a lição hoje. O professor Antônio, sociólogo, membro da Igreja do Portão, e a Michele. Olá, tudo bem? Bom dia. Tá ligado, né? Tá ligado? Obrigado. Bom dia. Michele, você é de que classe aqui da Igreja Central? Da classe Lar. Classe Lar. Isso. Ok. Então, nós temos a Igreja Central e a Igreja do Portão aqui representados. E vamos falar sobre a lição número 4, conforme vocês estudaram. Vamos lá. Da fornalha ao palácio. O verso para memorizar é: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Daniel 3,17. Quem é que disse essas palavras? Professor Antônio. Olha, homens fiéis a Deus, né? Verdade. Que estavam passando ali um momento muito difícil, né? Porque os que estão acompanhando a lição sabem que Babilônia, ela conquistou o reino de Israel, né? E foram levados cativos, né? Mas o interessante é que essa nação, uma nação vivendo no paganismo. E ali estavam alguns jovens, né? 3 jovens, amigos de Daniel, e com certeza também outros israelitas estavam ali, mas o foco principal eram esses 3 jovens, né? Com certeza, porque eles foram separados ali para um propósito dentro do reino de Babilônia, por serem jovens, talvez universitários seriam hoje, né? Intelectuais. Eles estavam no foco da evidência ali naquele momento. E a palavra deles foi bem direta, né? Daniel 3,17. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo, se Ele quiser, né? Então, antes de começar a lição, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos com o WhatsApp da igreja. É um número fixo, mas podem acreditar, é um WhatsApp, nós recebemos as mensagens de vocês. E enquanto vocês mandam essas mensagens, que podem ser comentários, que podem ser perguntas para os nossos professores aqui, eu vou estar recebendo, acompanhando, e a qualquer momento eu posso aqui passar esses questionamentos, esses comentários para os nossos professores, tá ok? Então não fiquem envergonhados, mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos para esse número que está aqui na tela, e nós vamos receber e vamos falar aqui, tá bom? Professores, a lição é de vocês. Tá ok. Bom, nós estamos aqui com a Michele. A Michele já tem ido algumas vezes no Portão também. Nós participamos lá. Eu participo do MJP. A gente algumas vezes é convidado a passar a lição com os jovens. Eu tenho convidado a Michele. A gente tem feito alguma parceria aí. E também aqui na internet, né? A lição que é transmitida aos sábados, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Eu gostaria também que você participasse e mandasse sua pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu acho que é importante você interagir conosco, certo? Quantos aqui já atravessaram algum momento difícil na vida, alguma provação? Quantos? Certo. Você pode responder pelo WhatsApp aqui. É bom passar pela provação? Sim ou não? Depende, né? Para alguns, talvez depois que passaram, viram que algo mudou na sua vida. Para outros, talvez, algumas marcas ficaram, né? Mas o importante é nós lembrarmos que nós estamos num mundo de pecado. E muitas vezes sofremos as consequências das nossas escolhas, muitas vezes alguém que nos prejudica. Às vezes Deus permite, assim como permitiu na vida de Jó, Satanás atuar com seus anjos, e muitas vezes porque estamos num mundo onde estamos sujeitos a tudo. E não foi diferente com esses 3 jovens. Michele, você é jovem, certo? Eu acredito, eu já ultrapassei aí os 50. Mas aqui estavam 3 jovens. O que você diz sobre esse momento que eles estavam passando ali na fornalha da aflição, do sofrimento? Quem eram esses jovens nesse momento de provação?
Bom, eu acredito que aqueles hebreus que estavam ali, aqueles 3 jovens, eles representam muito nós, como cristãos, que passamos pelo processo da provação, né? E a aprovação, ela consiste em nos manter firmes na fé. Porque se a provação, se no final de tudo a minha fé vacilar ou eu permanecer firme, o resultado vai dizer a quem eu sirvo, qual o propósito da minha vida. E eles tinham um propósito ali, né? E eles estavam firmes naquele propósito. O processo que a gente passa pela provação, como você comentou aqui agora, eu vejo como um remédio amargo. Eu não gosto de passar por provação, mas é necessário, dói. Não tem como não doer, né? Se muda, se transforma a gente de alguma forma, dói. Mas no final recompensa, é bom, porque a gente vê a transformação que Deus ele faz na nossa vida. A gente pode ver aqui, fazer uma comparação. Nabucodonosor, ele conhecia ou não conhecia Deus? Intelectualmente ele conhecia, não conhecia? Sim. Os hebreus não, eles não conheciam somente intelectualmente. Os hebreus, eles o conheciam pessoalmente em suas vidas, pelo fato dessas provações terem transformado eles em algum momento atrás. Não somente no que foi retratado aqui nesse momento que a gente está estudando. Nós precisamos da aprovação desse processo para que a gente permaneça firme na palavra de Deus, para que a gente faça uma escolha na nossa vida. A gente precisa escolher de que lado a gente vai caminhar. E a aprovação, ela vem justamente para isso, para mostrar para a gente o que é certo e o que é errado, como eu devo agir. Às vezes a gente cai, mas tem que levantar. E aonde eu estou firme? Para quem eu vou buscar o conforto, né, na hora desse processo. Certo. Não sei quantos aqui lembram de uma música do Luiz Cláudio. É uma música bem antiga. Ela diz assim: como é bom ser cristão quando tudo vai bem para o seu lado, né? Quantos lembram dessa música? Muitos lembram, né? Então, na nossa vida é assim: quando tudo está bem, um mar de rosas, a gente se sente confortável, na zona de conforto, é bom ser cristão. Mas quando isso dá uma virada, eu lembro do pastor Reginaldo Keffler, num sermão no Portão, ele disse bem assim, Anderson: tome cuidado quando a sua vida estiver toda redondinha, que você está passando e você fica naquele marasmo, né? O inimigo pode vir e passar uma rasteira em você. Então, esses jovens, como a Michele falou, eles tiveram uma escolha. E essa semana eu li numa meditação chamada Mananciais do Deserto, que muitas vezes nós precisamos passar pelos vales, pelas montanhas, para o nosso crescimento espiritual. Se Deus permite, há um propósito. Mas aqui diz assim, que havia uma estátua que esse rei mandou construir, porque ele tinha tido um sonho, né, o sonho da estátua, e cada parte do metal representava um reino, e quando ele soube que ele era cabeça de ouro, e logo em seguida viria um reino de prata, representada pelos medos e persas, o reino dele passaria, e a partir daí ele passou a ter uma preocupação, e essa preocupação criou um desejo em seu coração. Na parte de domingo diz assim: o que provavelmente levou este rei a fazer aquela estátua inteira de ouro? Quais foram os motivos, Michele? Por que ele fez aquela estátua? Por que deu na cabeça do rei amanhecer? Vou mandar lá fazer aquela estátua toda de ouro, lá na planície de Dura, lá na entrada de Babilônia. Por quê? Muita arrogância, né? Arrogância. Arrogância, com certeza. Para ele não bastava ser a cabeça de ouro, né? Ele queria ser que o reino dele fosse, que dominasse o mundo. Eterno. Ali. Exatamente, que fosse eterno. E aí eu vejo um outro paralelo, eu faço um outro paralelo aqui. Deus, ele vem, Daniel, ele vem sendo análogo à figura de Jesus Cristo. E Nabucodonosor, muitas vezes, ele pode representar nós também, sabia? E eu vejo da seguinte maneira: a nossa arrogância em não aceitar que existe um Deus que é todo-poderoso, mantenedor dos céus e da terra.
E às vezes a gente quer que a nossa vontade seja estabelecida e não a de Deus. Então, às vezes a gente quer viver conforme os nossos desejos e anseios, a gente não é capaz de enxergar que Deus, ele interfere em nossas vidas e é Ele que diz sim ou não. É verdade. Exatamente. E pode falar, Anderson. Queremos a tua participação também conosco aqui. Desculpa atrapalhar vocês aí. Participa, não está atrapalhando. Mas eu, refletindo sobre a figura de Nabucodonosor, a gente rapidamente já julga ele como um ser presunçoso, arrogante, né? Mas tente se colocar na posição desse rei. Há 20 anos atrás ele recebeu aquele sonho que Daniel interpretou da estátua. Isso. 20 anos depois isso aconteceu. Então quer dizer que durante 20 anos ele não caiu nessa tentação. E Nabucodonosor era o homem mais importante do mundo. Era o Trump de hoje em dia. É o Trump. Ele era cercado por bajuladores. Ele dizia uma coisa, todo mundo batia palma. Não tinha um ser, talvez até Daniel, acredito, porque Daniel era um homem de Deus, um homem sincero. Talvez Daniel, Ananias, Misael, Azarias tivessem uma opinião diferente, muitas vezes, dele. Mas a grande maioria, 99,9%, o que ele falava era a lei. E durante 20 anos ele resistiu a essa aprovação. E daí quando eu penso que nós, que temos 1/10 dessa capacidade, desse poder, dessa influência, muitas vezes nos comportamos arrogantemente, presunçosamente, decidindo coisas sozinhos, sem questionar, sem perguntar a Deus. Então quer dizer que essa tentação ela pode cair para nós também, e frequentemente. E até completando isso que você está colocando, e até diferente de Nabucodonosor, muitos de nós temos a experiência pessoal de Deus em nossas vidas, diferente dele, que não tinha, que era o conhecimento apenas intelectual, o conhecimento apenas a partir da vida do outro, né? Certo. Você que está acompanhando a lição aí conosco, nós queremos a sua participação. Pode mandar a pergunta que você tem no seu coração, alguma dúvida que você teve no contexto da lição dessa semana. Mas existe algo mais profundo que está relacionado a esse momento que esses 3 jovens passaram. Porque o rei ele fez a estátua e ali foi feito um chamado à adoração. As pessoas teriam que se curvar perante aquela estátua como sinal de reconhecimento de que Babilônia e o seu rei eram eternos. E os 3 jovens ali identificados, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o nome babilônico deles, né? Porque quem entrava em Babilônia tinha o seu nome mudado, e esses nomes estavam relacionados aos deuses babilônicos. Eles permaneceram de que maneira perante aquela estátua? Em pé. Em pé? Sentados, deitados? Em pé. Porque eles sabiam que aquela situação envolvia um ato de adoração. Eles iriam prestar uma adoração. E envolvia uma questão de princípios. E quando envolve uma questão de princípios, o Espírito de Deus, ele atua mais fortemente em nós. Então é por isso que aqueles jovens, eles não cederam. E quando você faz um link do que aconteceu em Babilônia com aqueles 3 jovens, e o que vai acontecer com o povo de Deus que está espalhado nesse mundo inteiro, porque nós temos uma igreja invisível também, a última questão que vai acontecer no desfecho do Apocalipse está relacionado à adoração. Está relacionado à adoração. Porque aí sim, a nossa fé vai ser duramente provada. E eu digo que, trazendo até para a nossa vida hoje, temos que aproveitar as pequenas provações para que no momento final, para que nesse momento nós estejamos preparados para poder suportar. Eu entendo a provação na minha vida como uma preparação para o evento final. Eu aproveito cada oportunidade que Deus me dá
para pensar e refletir sobre isso, porque não vai ser fácil. E a batalha final vai ser dentro da nossa mente. A nossa decisão vai ser tomada aqui, e nós vamos externá-la. Então, devemos aproveitar cada momento, cada pequena provação que a gente, às vezes, não dá valor, para que esse momento nós estejamos firmes, né? E clamarmos pelo Espírito Santo a cada dia. Certo, e isso acontece para todos nós. São pequenas coisas e grandes coisas, né? Eu, quando falo para os meus alunos, eu sempre digo assim, eu tive uma grande referência na minha vida, que são meus pais, né? Mas falo mais do meu pai no sentido assim, do que eu conheci da profissão dele, né? Meu pai, ele já descansa, ele foi militar do Detran. Meu pai teve grandes oportunidades para ficar rico, milionário, né? Ele atuou também como despachante oficial do Detran, e ele teve muitas e muitas propostas para fazer coisas erradas. E meu pai sempre escolheu aquilo que é certo, né? Então, isso para mim é uma referência hoje. Certo dia eu estava viajando, minha esposa e minha filha. O guarda parou nosso carro, eu estava com uma bicicleta e estava cobrindo a placa. E estávamos ali. E aí, nós entramos numa sala, ele foi verificar a minha documentação, estava tudo certinho, mas não queria me liberar. Eu falei, bom, ou eu deixo a bicicleta aqui, porque eu estou perto da cidade que eu vou visitar com a minha família, né? A gente vai ver familiares, ou não sei como a gente pode resolver. Eu não posso, como é que eu vou voltar daqui a Curitiba? Eu já estou perto da cidade. E o guarda estava assim, inflexível, né? E quando o outro guarda saiu da sala, ele olhou para mim e falou assim, mas a gente pode dar um jeito, né? Ele falou bem isso para mim. E eu, na minha mente, já veio a lembrança do meu pai, né? E eu falei para ele assim, olha, faça o que tem que ser feito. Se quiser prender meu carro aqui, naquela época não tinha Uber, né? Mais barato, não sei o que eu vou fazer, estou com a minha filha, minha filha era nenenzinho ainda, minha esposa, acho que minha sogra estava junto também. Falei, fala o que tem que ser feito. Daí ele chamou um outro policial e falou assim, olha, libera o rapaz com a sua família aí, está tudo certo, né? Então, muitas vezes são momentos que nós passamos, só que aqui era uma questão muito, muito séria, porque eles estavam em uma multidão, e eles identificaram 3, e eu queria que você mandasse uma pergunta aqui para nós agora, aonde estava Daniel? Você sabe onde que Daniel estava? Se você sabe onde ele estava, mande aqui para nós. Se você não sabe, mande a pergunta. Na verdade, essa pergunta já foi feita aqui. E nós não sabemos realmente. Pode ser que ele estivesse em uma das cidades do reino, né? Fazendo algum trabalho fora, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se ele tivesse sido convocado, ele estaria de pé junto com os amigos. Isso a gente pode ter certeza, né? Vou aproveitar que você falou das perguntas aqui, ó. Tem um comentário. Quando você fizer o comentário, coloque o seu nome, tá? Porque para eu saber teu nome, eu preciso adicionar, e eu não consigo fazer com uma mão aqui, está meio difícil. Então é o seguinte, um comentário que foi feito aqui. O que impressiona muito é que havia tantos cristãos lá naquele momento e somente 3 fiéis ficando em pé. Quer dizer, existiam outros adoradores do Deus verdadeiro, do Deus Jeová, né? E isso acontecerá conosco neste momento final, onde teremos o remanescente do remanescente. Outra, vamos ver aqui, aproveitar os comentários. A Carmen, de Hortolândia, fez aquela pergunta, onde estava Daniel naquele momento? O irmão Ailton falou que era uma questão que envolvia, o irmão Ailton ali, que envolvia idolatria. Quem sabe a gente pode falar mais sobre isso aqui durante a lição, né? Tá. Michele, você quer ficar com a parte de Daniel, que é mais difícil? Onde estava Daniel, Michele? A lição, ela traz várias opções, né? Então, ela traz a possibilidade dele estar viajando a negócios, traz a possibilidade dele estar doente, ou até mesmo a possibilidade do rei ter liberado ele naquele momento. Então, exatamente, nós não sabemos.
Mas eu acredito que também não é o tipo de pergunta que faça diferença na nossa fé. Sim. Não é algo que vai mudar. Mas a curiosidade é Ou ele válida. estava orando, né? Agora, eu quando faço a lição, às vezes eu faço as perguntas para mim, né? Aonde eu estaria? Isso é o mais importante, né? Onde eu estaria nesse momento? Porque há uma pergunta ali relacionada à idolatria, certo? Depois da reforma de Martinho Lutero no século XVI, e surgiu a igreja luterana, quem já visitou, quem conhece uma igreja luterana, não há imagens dentro da igreja, né? Assim como as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Mas o mandamento está claro lá no Êxodo, né? Mas a idolatria, ela pode se estender a outras áreas da nossa vida, porque tudo que é ao extremo não é bom para nós, e a psicologia fala sobre isso hoje, né? Tudo que é ao extremo vai causar dano à nossa saúde física, emocional, espiritual. Então, por exemplo, você tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para você que gosta do futebol, né? Para você que gosta do esporte, seja ele qual for. O que você não pode é fazer com que aquilo se torne um Deus para a sua vida. Aquilo vá ao extremo, que você muitas vezes até destrua amizades por uma questão dessa. Assim, na área da nossa vida, no trabalho, na política, as áreas que você gosta, tudo que é extremo pode se tornar um ídolo para nós, pode se tornar uma idolatria, algo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Tem o nosso amor, né? O nosso amor. Há pouco tempo eu até estava conversando com meu namorado, e daí eu comentei exatamente o que tem a ver com isso, né? Quanto menos eu tiver na minha vida, é melhor e mais fácil para eu adorar o meu Deus. Quanto menos dinheiro eu tiver, menos apego eu vou ter às coisas materiais. Então, quanto menos eu tiver desse mundo, dos prazeres desse mundo, quanto menos eu alimentar, mais fácil é eu adorar o verdadeiro Deus. Certo. A lição passa pela questão da prova de fogo para os 3 hebreus. Já falamos sobre a adoração, sobre a idolatria. Mas tem um ponto da lição que a Michele comentou comigo ali atrás. O 4º homem. E quando a gente passa a lição, ou a gente ouve uma mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. E eu digo assim, para você que está, quem sabe hoje aqui, pela primeira vez ou não, ou que está passando um momento difícil na sua vida, difícil com a família, Cristo, Ele é quem faz a diferença em nossa vida. Ele fez a diferença para aqueles jovens hebreus naquele momento, dentro da fornalha, e Ele quer fazer hoje a diferença em nossa vida também. Mas para isso, nós precisamos fazer uma entrega. E às vezes, é difícil para nós. Mas nós temos que entregar e confiar. Porque o Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega teu caminho, confia nele, o mais ele, então ele vai fazer. Não se preocupe. Então aqui eles estão mostrando que o 4º homem fez a diferença na vida daqueles jovens. Mas a Michele agora vai tocar num ponto importante aqui para nós. Porque a Bíblia, ela não é uma apólice de seguros. Tem gente dizendo por aí que é. Venha para Deus, venha para a Bíblia, você nunca mais vai ter problemas, principalmente financeiro. Isso é uma mentira. Isso é uma teologia que não existe na Bíblia. Então agora eu vou passar para a Michele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Naquele momento,
um dos hebreus, a gente não sabe ao certo quem respondeu, um dos hebreus respondeu ao rei Nabucodonosor de que ele não adoraria aquela estátua, nem mesmo se Deus não o salvasse naquele momento, naquela provação, eles também não o adorariam. Aquilo ali, isso é muito forte, e isso é um convite a uma reflexão muito, e eu acredito que seja particular, assim, de cada um, que a gente tem que trazer para a nossa vida e questionar nos pequenos detalhes do nosso cotidiano. Se Deus ele tivesse ali ou não, eles seriam fiéis a Deus. Deus esteve presente ali com eles, certo? Sim ou não? Sim. E se eles não tivessem, também estariam, legal. Mas aí a gente traz para a nossa vida hoje, olha para o passado e vê quantas pessoas já não morreram em nome de Deus. Eu vou pedir para colocar um slide, e isso me chamou bastante atenção. Morte de cristãos aumenta 40% em 2018, diz ONG Portas Abertas. Isso é uma matéria da revista Veja. O próximo, por favor. Aqui vem falando, morrer ou ser perseguido por causa da fé tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões de cristãos mundo afora. Em seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, o que representa aumento de 40,4% na comparação com a pesquisa anterior. O próximo, por favor. Aqui é o ranking, se a gente pode chamar assim, né, dos países onde os cristãos mais são assassinados. Então começa ali por Nigéria, se eu não me engano, né? E aí vai descendo. Próximo. Aqui é um mapa que mostra o mundo, né, todos os países, enfim, os continentes. E ali vem mostrando, da parte amarela é onde o índice está alto, o laranja médio e o vermelho é onde é o extremo. Então a gente pode ver que a perseguição ela não deixou de acontecer. Pessoas têm morrido por causa disso. E aí vem a pergunta, qual é o seu Deus? Em que momento você, do seu dia, Deus ele deixa de ser o seu Deus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus Elá, que aqui o significado de Deus Elá, que os hebreus e o próprio Nabucodonosor, ele fala na Bíblia, que é o Deus dos céus e da terra, é o Deus onipotente. Se Deus ele te livra de um assassinato, se Deus ele te livra de um assalto, se Deus ele te livra de um tombo, se Deus ele te livra do desemprego, ele vai continuar sendo o seu Deus. E se Deus não te livrar? Essa é a grande questão. E se Deus não nos livrar? Deus ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso? Essa é a grande questão. Deus ele não... E uma questão que a lição ela vem trazendo também que é muito importante. Nós temos vários porquês. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Deus ele não tem obrigação nenhuma de responder o nosso porquê. Deus ele é Deus e soberano. Ele não é igual a mim. Ele não está no mesmo patamar que eu. Ele é superior. Ele é meu Criador. Então nós temos que nos relacionar com Ele entendendo que Ele é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. Então se Ele dá ou tira, para mim Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre. Michele, sobre essa questão do porquê, todos nós que já passamos por provação, nós temos essa pergunta na nossa mente, né? E eu lembro quando eu li um texto da escritora Ellen White, que ela diz que no céu nós saberemos os porquês, porque nós poderemos ver as decisões e as consequências de cada decisão. Se as coisas fossem desse jeito, o que aconteceria conosco? Deus sempre trabalha em benefício da nossa salvação. Muitas vezes, em benefício da nossa salvação, Ele tem que tirar o nosso conforto. Porque se aqui na Terra, por exemplo, você vai fazer uma academia, e você quer que teu músculo cresça, que ele fique definido, você precisa passar pela dor, não é? Uma coisa tão simples, você precisa passar pela dor, e você se acostuma com a dor, porque você sabe que isso vai ser para o teu bem. Nós estamos falando de algo muito maior, que é a nossa vida, e a vida eterna. E Deus, que é onisciente, sabe das consequências de cada ato. E sabe que Ele precisa colocar coisas na nossa vida que vão tirar a gente da zona do conforto. E que vão nos levar a um crescimento, um amadurecimento espiritual.
que é necessário para a construção do nosso caráter. E eu gostaria de citar aqui um verso, Zacarias 13:9, que foi mandado para a gente pela Mariane, que tem muito a ver com esse assunto, que diz assim: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Certo, há um outro verso maravilhoso da lição: quando passares pelas águas, eu serei contigo, pelos rios, eles não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2, certo? Mas, como a Michele falou, aqui destacou para nós, nesse mundo, nós não temos garantia de nada. A única garantia que nós temos é que se você crer em Jesus hoje, você terá a vida eterna. Amém? Porque dos discípulos, somente João teve morte natural. Todos os demais foram brutalmente assassinados. O próprio Jesus. O próprio Cristo, o próprio Deus que veio até nós. Então, quando você passa por uma provação, um momento difícil na sua vida, é necessário você ir até o Calvário e ver que o teu Salvador, ele passou muito mais do que nós, porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia nos diz assim: você não será provado além daquilo que você possa suportar, mas para tudo há um propósito. Deus não faz coisas aleatórias, não é o Deus da sorte, vai ser assim mesmo. Não, Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. E a lição, ela vem destacando o segredo de uma fé vitoriosa. Agora, vale a pena lembrar que a escritora americana Ellen White, quando ela falou sobre fé, ela disse assim: fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Porque se você considera que a sua fé é um sentimento, se amanhã você passar uma provação ou você não acordar bem, você vai dizer assim: estou sem fé, porque não estou sentindo. Fé é relacionamento com Deus. Não quer dizer porque hoje você acordou sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de estar aqui adorando a Deus, não quer dizer que você perdeu a sua fé. Não é isso. Isso é um sentimento, e os sentimentos, eles nos enganam. Então, quando você fala assim para Deus: Senhor, eu não estou com vontade de orar, você já está orando a Deus. Amém? Então, o segredo da fé vitoriosa é você estar com Cristo a cada dia e não se balizar nos seus sentimentos. Michele, o segredo de uma fé vitoriosa, ali tem uma pergunta: o que Hebreus 11 nos ensina sobre fé? A fé é a certeza daquilo de que haveremos de receber, independente independente do momento em que eu estiver vivendo. É a certeza das coisas que não vemos, né? Que existem. Mas que existem e que são feitas, exatamente. E o próprio, como a gente falou no início, esse processo do nosso fortalecimento da fé, o silêncio de Deus, que muitas vezes Ele nos atordoa, porque é ruim você orar e você não conseguir ouvir a Deus. Tudo isso tem um propósito, né? E que possamos louvar a Deus, que esses sejam os nossos momentos de crescimento, de comunhão com Deus, que nos façam nos achegar mais próximo a Ele, não nos distanciar, né? Então, que possamos louvar. A Bíblia fala que devemos louvar nesses momentos difíceis. Então, vamos louvar a Deus quando vierem as provações. A lição fala que esses jovens escolheram fazer a coisa certa, a despeito das consequências. Isso é o que realmente caracteriza uma fé madura. Isso é, irmãos. Sabe por quê? Porque na década de 90, eu trabalhava em um colégio de uma denominação evangélica. E a diretora
na visão dela teológica, porque ela era pastora também, na luz que ela recebeu, ela me alfinetava muito pela questão de não estar na sexta-noite dando aula, de eu respeitar o pôr do sol. Só que um dia ela chegou para mim assim, Anderson, e me deu checkmate. Professor, não dá mais. Nós não temos condições. Tem uma aula na sexta-noite, não há como mudar horário, não tem como fazer, não há como contratar outro professor. Eu preciso uma resposta sua. Você só vai vir para uma aula, sem problema nenhum. E eu fiquei numa situação muito difícil, porque praticamente a minha escola era a maior renda na época que eu tinha, vinha daquela escola. Então eu orei a Deus, e ela falou bem assim para mim: professor, leia a Bíblia final de semana, faça um jejum, e eu sei que Deus ele vai te dar uma resposta, Ele vai liberar você, porque é uma aula apenas, você está trabalhando, você está servindo o colégio. Deus vai mudar a opinião dele, né? Aí, irmãos, eu dei uma resposta que eu jamais daria. Aquela resposta eu sei que não fui eu quem deu, não fui eu. Eu falei assim: professora, se eu tivesse um amigo que tivesse uma indústria de cigarro, e ele quisesse fazer uma propaganda sobre esse cigarro, aí ela já me interrompeu: não, mas eu não fumo, eu não tenho vício, acho que isso não é bom para a saúde, não é saudável, tal. Não, mas deixa eu acabar a minha ideia. A senhora faria uma propaganda desse cigarro? Vai ser milésimos de segundo, só não vai nem entrar, só vai segurar ali, só milésimos. A senhora faria? Ela falou: não, eu não faria. Aí eu falei assim: professora, respeito a sua opinião, respeito a sua fé, respeito a maneira que a senhora crê, mas na sexta-noite eu não vou estar aqui um milésimo de segundo. Me perdoe, me desculpe. E fui embora. E cheguei em casa, oramos. Na outra semana ela me chamou: professor, nós colocamos uma professora para essa aula. E eu permaneci no colégio. Amém? Amém. Então, irmãos, é isso. Nós vamos ser provados. Tem uma pergunta aqui do Alan, da nossa igreja aqui. É a seguinte: como distinguir uma provação que Deus permite que passemos, uma provação, de um sinal de Deus para que não sigamos naquele caminho? Até que ponto o cristão deve permanecer em um local ou em uma circunstância em que existe perseguição de cristãos? São duas perguntas? Eu imagino que ele diga da seguinte forma: uma provação é algo que você tem que suportar. Certo. E um sinal de Deus seria algo que você está indo na direção errada e Deus está te avisando: olha, você está dando errado porque você não está me ouvindo. Eu acho que... Eu acho que nesse caso aí depende da pergunta que ele está fazendo para Deus. Porque... do relacionamento. Exatamente. Né? Ou vai ser... Porque assim, eu não acredito que Deus ele venha sem um propósito maior na minha vida, vai chegar, ele vai me provar por nada. Então sempre existe um propósito maior. Depende da minha pergunta, da pergunta que eu fizer para Deus, porque se eu estou fazendo uma pergunta para Deus e se for referente a um sinal, Pai, me indica o caminho que eu devo ir. É sim ou não, e Ele vai te responder. Agora, provação, eu acredito que seja diferente. Agora eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que um jovem cristão está interessado numa moça que não é cristã, tá? E ele sabe claramente que assim ele está colocando em prova, ele está se colocando numa situação que Deus não se agrada. Sim? Porque eles não têm os mesmos princípios e a gente já sabe, a gente não precisa comentar sobre isso, não é o tema aqui, né? E daí ele ora para Deus: Senhor, está tão difícil, eu estou tentando levar ela para a igreja e ela não quer. Isso é uma aprovação? Ou é um sinal de que ele está fazendo a coisa errada? Então, para mim não seria uma aprovação. Seria uma resposta. Lógico. Exatamente, porque... A aprovação, ela vem da consequência do meu relacionamento ou não com essa pessoa. Então, se eu me relaciono com essa pessoa, já sabendo que Deus ele não aprova, eu vou ter uma consequência ali, eu vou estar passando por uma aprovação. As provações virão nesse relacionamento.
Então, ali, nesse caso, seria Sim. provação, né? E no caso do Antônio, você estava fazendo a coisa certa, você estava trabalhando, e daqui a pouco mudou a situação. Virou tudo. E você, o teu princípio, a tua obediência aos princípios de Deus, no caso, o mandamento, o quarto mandamento do sábado, foi provado. Certo? Você não estava fazendo a coisa errada. Sim. Mas eles queriam que você fizesse a coisa errada. Aí, irmãos, entra a questão assim, as negativas de Deus é para nossa proteção, certo? Agora é assim, o julgamento pertence a quem? Quem? A Deus. Deus vai julgar. Então, muitas vezes aos olhos humanos, nós temos o chamado preconceito, uma pré-opinião. É claro que nós temos a coluna teológica, nós temos o conhecimento da palavra, isso não só para nós, para todo mundo cristão, e nós sabemos bem o discernimento. Eu digo assim, não só para esse caso, como muitos casos, se isso está destruindo a minha fé, está me levando para longe de Deus, está fazendo cada vez mais eu abrir mão daquilo que eu acredito, é um alerta. Agora é lógico, Sansão teve que ficar cego para poder enxergar, porque o fraco dele eram as mulheres, e as mulheres não do seu povo, e era mimadinho, né? Pai, eu quero essa, mãe, eu quero essa. Deus, ele não fere o livre-arbítrio, mas Deus estava com Sansão, amém? Isso que é importante você entender, que às vezes a pessoa, ela comete um erro, e ela acha que nunca mais Deus vai a perdoar. Isso é uma obra de Satanás, é uma obra de Satanás, porque a Bíblia, ela mostra história de pessoas imperfeitas, pessoas que pecaram. Não preciso nem falar os exemplos para você, está na Bíblia. Só que temos que tomar o cuidado, e um cuidado extremo. Existe um livro chamado Carne e Pedra. Eu ouvi desse livro numa aula de ouvinte que eu fiz lá na Federal. Esse livro era assim, era um cristão que foi convidado para ir no Coliseu. Daí ele pensou assim, eu vou lá no Coliseu e vou trazer esse meu amigo para Jesus. Cada um sabe de si mesmo. Ele sabia se ele estava bem espiritualmente para esse grande desafio. E ele foi junto com o rapaz. E isso que contou foi um professor da área de sociologia, mas o contexto não era religioso. E ele falou assim, que nesse livro o autor conta, uma história verídica. No primeiro momento no Coliseu, ele ficou aterrorizado. Mexeu muito com o emocional dele. Ele não devia ter retornado lá, mas ele retornou. No segundo, ele já estava aplaudindo o que acontecia, as atrocidades do Coliseu. No terceiro, o amigo dele nem quis mais ir, mas ele continuou indo. Então, irmãos, amigos que estão aqui conosco, Deus sabe aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que está nos levando para longe dele. Isso todos nós temos esse discernimento. Não importa em que momento da vida espiritual você está vivendo, mas o importante é você crer que Jesus está com você. Não importa onde você estiver, a sua presença vai estar, assim como esteve com aqueles hebreus, assim como esteve com Nabucodonosor, um rei pagão. Amém. Nós estamos caminhando para o final da lição, e eu gostaria que vocês fizessem um resumo daquilo que despertou a atenção de vocês, e que vocês querem deixar para todos nós aqui. O mais forte para mim no estudo da lição dessa semana, e eu acredito até que como um todo, do trimestre, que ela vem trazendo para a gente, é a nossa fé. Ellen White, ela fala em Profetas e Reis, os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. A fé que não vacila depende desses pequenos momentos em que nós estamos passando, para que lá no final nós estejamos firmes. A cada dia a gente vai ter uma provação, a cada dia nós teremos decisões a serem tomadas, respostas a serem dadas, e eu preciso ter Deus ao meu lado, eu preciso ter comunhão com o Pai, para que a minha fé não vacile.
Se você acha que no tempo final, onde a perseguição ela aumentará e será global e não mais em alguns países, como vimos alguns minutos atrás, você está enganado. A gente não tem como manter a nossa fé firme se nós ainda estivermos engatilhando. Deus ele usa da sua misericórdia e do seu amor a cada dia para nos preparar e permitir que esses momentos eles possam nos tornar fortes e que possamos crescer. Então, se em um momento você caiu, que amanhã não seja a mesma provação, que possamos evoluir, que as dificuldades elas possam aumentar, porque isso vai determinar o nível da minha fé, a intensidade da minha fé. As provações elas não vão cessar, mas que não seja a provação de ontem, que seja a provação de hoje, porque hoje eu sou uma nova Michele, uma Michele diferente, transformada pelo erro de ontem, pelo sim ou pelo não que eu dei ontem. Então, que a gente possa crescer, que seja uma busca incessante nessa terra, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Para mim, eu acho que o ponto alto, assim, que eu gostei muito é quando fala do quarto homem, né? Que Jesus ele quer fazer a diferença na vida de cada um de nós, certo? E é como nós falamos, se você está longe de Deus, está perto de Deus, se está mais ou menos, né? Não fique se martirizando, se julgando, se comparando. Busque a resposta em Cristo, busque a resposta na Bíblia. Se perdoe, perdoe alguém que você precisa perdoar. Siga em frente. Deus, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é justiça. Todos nós vamos passar pela justiça de Deus. Mas você tem que sempre ter a esperança em seu coração. Ninguém pode tirar a esperança do seu coração e você também não pode tirar a esperança do coração das pessoas. Porque o julgamento final pertence a Ele. Amém? Amém. Eu só gostaria de lembrar que eu recebi uma pergunta aqui se existe comprovação arqueológica disso que aconteceu. Sobre a estátua, não existe comprovação arqueológica até o momento. A gente sabe que a ciência, ela tem o seu tempo, o seu caminho. Agora, já foi comprovado que Babilônia existe, está lá no Iraque, é protegida pelo Estado. E já foi comprovado também a invasão dos medo-persas à Babilônia e muitas outras coisas. Então, você, irmão, que mandou a pergunta para a gente aqui, eu recomendo a você e a todos que estão assistindo que assistam o canal no YouTube do professor Dr. Rodrigo Silva. Tem muitas informações interessantíssimas sobre as novidades arqueológicas em relação à Bíblia. Ele é especializado em arqueologia bíblica, principalmente lá de Israel. Então, vocês vão ter informações científicas. Não era esse o foco da nossa lição, não é? Nós estamos tirando aplicações sobre essa história que é fantástica, que traz fortalecimento para a nossa fé, esperança. Lembrando também que a nossa esperança maior, acima de tudo isso, quer você passe pela provação e seja libertado, ou quer você passe por essa provação e tenha que morrer, em nome de Jesus Cristo, a nossa esperança maior será a ressurreição, e a volta de Jesus, e a vida eterna. Amém. Amém?